Já? Então, agora nós vamos para a nossa próxima aula. Artigo 2. Existe em Deus composição de forma e matéria. Por que é importante essa aula? Porque nós vamos ver a distinção entre forma e matéria. Algo que é muito interessante e tem impacto em várias modalidades do nosso pensamento, né? Forma e matéria é algo que você encontra no meio do direito, você encontra no meio no meio da ciência, mas basicamente no meio do direito. O direito mantém muito isso, a teologia também, a filosofia também. Então, quanto ao segundo, assim se procede. Parece que em Deus existe composição de forma e matéria. Na verdade, olha lá, contra-argumento. Então, se Deus existe forma e matéria, nós sabemos que Tomás de Aquino vai para o lado mesmo, que Deus não tem nem forma nem matéria. Né? Nem forma nem matéria. Então, vamos lá. Na verdade, tudo que tem alma é composto de matéria e de forma. Olha lá, primeiro argumento. O primeiro argumento é o princípio da individuação, que é forma e matéria. Né? O princípio da individuação da forma é a matéria, o princípio da individuação da matéria é a forma. Mas aqui ele dá um outro pulo, ele fala que tem uma alma aí dentro. Porque a alma é a forma do corpo. Então ele configura a alma, que é o princípio vital nosso, com a figura do corpo. Certo? Então, por que que a Tatiana é diferente da Nayara, que é diferente da Thaís, que é diferente da Thaís, que é diferente da Bruna, que é diferente do Guilherme? Porque vocês têm uma figura diferente. O que que é essa figura? Esse contorno aí que vocês têm. E por que que isso é diferente? Porque, de acordo com esse argumento, que vocês têm alma. Essa figura que diferencia a configuração da matéria seria a alma. Então, a alma é a forma do corpo. Vamos lá. Porque a alma é a forma do corpo. Vocês tinham pensado nisso? Não? Pois é, né? Muito doido, né? Ora, a Escritura atribui a Deus uma alma. Atribui, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 38, que o faz falar assim: o meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás não agradará mais a minha alma. Logo, Deus é composto de matéria e forma. O que nós estamos vendo aqui é um argumento, né? Um argumento literário, né? E também literal. Um argumento literário porque cita uma fonte de autoridade, que é a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus está no Antigo ou Novo Testamento? No Novo Testamento. A Carta aos Hebreus teve uma grande briga ali, né, entre os teólogos do século, se não me engano, século IV, século V, século VI, eu não lembro muito bem, mas na época que o pessoal estava configurando o cânone oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, mesma época ali de São Jerônimo. E aí o que aconteceu foi que eles brigaram, porque esse é um livro muito esquisito, dos Hebreus. Os dois últimos livros a serem recepcionados foi do livro da Revelação ao Apocalipse e o livro dos Hebreus. Justamente porque tem umas passagens muito estranhas como essa, entendeu? Não agradará mais a minha alma, então Deus tem alma. Não, né? Figurativo, né? É como se Deus estivesse falando sob o ponto de vista humano. Vamos lembrar. Para o teólogo, para o cristão, a Bíblia é fonte de autoridade. Por isso que esse argumento aqui, ele tem peso. Para fora do domínio cristão, para fora do domínio católico, não tem peso. Por quê? Porque tem que ter lógica, tem que ter racionalidade, tem que ter conexão. Então, dentro do domínio da revelação, aí sim a gente fala que isso tem peso. Para fora do domínio da revelação, isso aqui não faz o menor sentido. Então, o que a gente tem que reparar aqui? Que nós estamos falando de um domínio de conhecimento, de um domínio de fé. Retira a fé. Deus não tem alma. Por quê? Porque, de acordo com Hebreus capítulo 10, 38, Deus teria alma. Se eu tiro a fé, Hebreus capítulo 10, versículo 38, é só um livro histórico, e sendo um livro histórico, ele tem que ser interpretado dentro do seu contexto histórico.
Sendo dentro do seu contexto histórico, a validade dele é histórica e não é mais válida para o mundo de hoje. Entenderam aí o problema? Vamos lá. Se o Guilherme escrevesse um livro sobre como arar a terra com uma foice guiada por bois, certo? Hoje nós temos tratores. Falar de foice guiada por boi até pode ser para alguma pessoa que tem dinheiro para comprar trator. Mas, entende, para uma variedade para o mundo moderno, que tem trator, etc., fica muito restrito. Agora, imagine um mundo onde não há mais necessidade de foice com carro de boi. Falar sobre foice carro de boi é o quê? Ficção científica, entendeu? Ficção nem científica, ficção literária. Certo? Então, quando a gente exclui o âmbito da fé da análise textual, isso aqui perde valor. Entenderam agora? Isso só tem valor de autoridade quando você acredita na revelação de Cristo e reinterpreta todas as escrituras a partir da ideia de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Para você chegar no ponto que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, você tem que chegar no ponto que existe Deus. Se você não chegar no ponto que existe Deus, todo o resto da argumentação é inválido. Agora, tem alguém aqui que tem certeza que Deus existe? Se você disser assim, eu tenho certeza, a sua certeza é científica ou é uma certeza retórica? É uma certeza porque você acha que. É uma certeza, não é científica. Não dá para ser científico a existência de Deus. Porque científico é aquilo que é passível de repetição. Deus não é passível de repetição. Logo, é uma prova retórica ou uma experiência retórica que você está expressando. Não é científico. No sentido de ciência sensível. No sentido daquilo que Thaís, Nayara, Tatiane, Bruna, Guilherme, todo mundo que está aqui, tem a capacidade de ter. Todos vocês têm olhos, ouvidos, boca, nariz, né, mãos, tato e etc. Então, tudo isso forma a maneira como a gente conhece as coisas. Deus está para fora disso. Você já tocou Deus alguma vez? Eu já toquei uma imagem de Jesus. Não, filho, você tocou uma imagem. Não, já toquei a Eucaristia, certo? Você tocou a hóstia feita de farinha prensada. Você não tocou a Eucaristia no sentido cristão, católico, que é transubstanciado. Né? Você tocou aquilo que é possível você tocar com as suas mãos, que é possível conhecer com os seus olhos, que é o quê? Que é a farinha prensada de forminha branca e que o padre rezou em cima. Só. E Deus? Onde está nessa parada? Deus está para fora disso. Deus sempre é objeto de fé. Por quê? Porque Deus não pode ser objeto de repetição, de conhecimento repetido. Você não consegue botar Deus no laboratório e repetir aquilo ali. Por exemplo, o conhecimento jurídico, conhecimento de leis. É um conhecimento científico ou um conhecimento retórico? O que é conhecível do conhecimento de leis é aquilo que você pode ver, tocar, mexer, que é o papel impresso. Ou hoje na internet, você clica dentro de um site, você olha ele ali, ele está ali, ele existe, ele é objetivo, porque tem várias pessoas que olham. Vêm e falam, estamos vendo a mesma coisa. Nós temos o acordo linguístico e garantista, então eu leio, você lê a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente lê, a alma é a forma do corpo. Ah, não tem ninguém aqui que lê a pedra é igual a uma árvore, no lugar dessa frase, a alma é a forma do corpo, né? Não tem ninguém que lê assim, né? Certo? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de algo que extrapola isso. Quando a gente fala de leis, a gente está diante de dois fatos. Um fato que é o concreto e outro fato que é o fato abstrato. Fato abstrato é qual? Uma lei pode mudar. Uma lei pode ser interpretada. Da mesma maneira, Deus pode ser interpretado, Deus pode mudar, de acordo com o conceito de cada cultura, de cada época e do indivíduo. Por exemplo, a noção que o Yoshihide tem de Deus não é a mesma noção que a Harumi tem de Deus. Da mesma maneira, a Harumi
A Regina não tem o mesmo conceito de Jesus que o Rodrigo Serafim tem de Jesus. Cada pessoa tem uma experiência única dessas coisas, porque forma dentro de si conceitos que estão fundamentados em cima da experiência prática. Você tem experiências práticas com o mundo e Jesus tem um valor para você de acordo com com a conexão que você faz com a sua experiência prática, que vem por memória, que vem por normalmente memória e análise, né? Você analisa as situações, tem a sua memória, você conecta as coisas e daí a partir disso você extrai sentidos. Daí que você tem, por exemplo, o Felipe Donadon, que é um psicólogo e que lida com a área religiosa, que vai ter que lidar com diversos parâmetros diferentes. Jesus para Nirvana França não é o mesmo Jesus para Fernanda Coelho. Da mesma maneira, Deus não é a mesma coisa para Patrícia, que é para Loiane, que é para o Fernando, que é para o Will. Não é a mesma coisa. Certo? Tá. Ora, a alma é a forma do corpo. Como eu disse para vocês, eu tenho que ter, primeiro, né, a alma é a forma do corpo, está dentro de um contexto aristotélico, está dentro do contexto platônico. Falar de alma e falar de corpo e falar de forma, você tem que colocar isso dentro de um contexto. O contexto é a filosofia grega. E o que os gregos estavam buscando? Conhecimento como forma da imortalidade. Conhecimento como forma de satisfação. É a contraposição ao envelhecimento, à morte e à insatisfação que faz com que o grego, o homem grego, a mulher grega, mais o homem do que a mulher, porque filósofo na Grécia tem que ser homem, por isso não tem mulher, porque mulher não pode fazer filosofia. Porque mulher nem sequer é considerada cidadã. Mulher é coisa, a não ser em Esparta. Mas o resto da Grécia ela é coisa. Em Esparta ela é procriadora e ela é guerreira. Bom, então ela é cidadã? Esparta até que poderia dizer que sim, mas não é cidadã de segunda classe. Né? Se salvo engano. Mas se me engano é isso mesmo. Agora, a alma é a forma do corpo. Portanto, nós estamos diante aqui de um conhecimento que é grego. Esse conhecimento grego foi usado pela igreja para justificar as verdades de fé. Por que a igreja justifica as verdades de fé dessa maneira? Porque a base fundamental das verdades da fé foram construídas em cima de uma religião semita, que é o judaísmo. No judaísmo, tinha vida após a morte ou não? Conta para mim. Até o século I a.C., não tinha. Quando entra o helenismo e se conecta com a cultura judaica, surgem os fariseus, o movimento dos fariseus. Eles começam a falar que tem vida após a morte. Jesus faz parte desse movimento de fariseus. Tem gente que fala que não, ele se opõe aos fariseus. Olha, para você se opor e ser respeitado, você tem que ser do movimento deles. Jesus fala da ressurreição. Jesus pode ser que não fazia parte dos membros dos fariseus, mas ele pegou elementos dos fariseus. Isso que eu estou falando é Jesus enquanto pensador humano. Não estou falando de Jesus enquanto Deus, tá bom? Estou falando de Jesus enquanto pensador humano. Veja, um ateu pode estudar teologia? Pode. Por quê? Porque o ateu, sabendo que Deus é uma aposta, ele pode. Tem gente que se ofende com isso, falando assim, não, Deus não é uma aposta, Deus é uma realidade. Vamos com calma. Deus não é uma realidade sensível, não. Deus é uma realidade experiencial para indivíduos. Né? Então, como eu não tenho como saber o que a Tatiane pensa, o que a Bruna pensa, o que o Guilherme pensa, então, se eles dizem para mim, Deus existe, como é que eu vou saber se eles não tiveram uma experiência que eu nunca tive? A experiência de Deus. Então, para quem não teve essa experiência de Deus, que é uma experiência dessa, tem que ser irrefutável, você não pode ter uma experiência que você consegue explicar como foi a experiência. E para isso a gente tem que ser completamente honesto com a gente mesmo. Eu consigo explicar isso por exemplo, influências da cultura? Eu consigo explicar isso por exemplo, fazer parte de um grupo? Todo mundo acredita em Deus, então eu acredito em Deus para fazer parte do grupo.
E tem diversos outros fatores, como, por exemplo, tenho medo da morte, então acredito em Deus porque Deus pode me garantir a vida após a morte. Então, e se alguém tem essa experiência de Deus de maneira irrefutável, e milagre não é irrefutável. A Igreja Católica, que acredita em milagres, ela diz assim: milagre tem que ser verificado no seu tempo e no seu contexto. O que significa isso? Que pode ter santos e santas que naquele contexto fizeram milagres, mas que no contexto de hoje, por meio da ciência, não é milagre mais. Deixou de ser santo? Não, foi declarado santo naquele período, com aqueles elementos. Certo? A Igreja Católica não esconde isso. Então, você e eu temos que saber dessas coisas para a gente pensar criticamente, porque senão daqui a pouco a gente está embalando, né, a situação e indo embora sem pensar criticamente, aí não vai. Por que não vai? Porque todo pensamento acrítico, ele segue por medo, segue por conformismo, ele segue sem aquela intenção de autenticidade que cada um precisa ter para formular seus próprios pensamentos. E sem isso, qualquer vivência de ciência, fé, doutrina, filosofia, teologia, qualquer coisa que a gente escolha não tem o poder de transformação da nossa vida. Não tem o poder de gerar significado e sentido para a nossa vida. Então, o juízo crítico, ele faz parte do estudo sempre. Quer você seja ateu, quer você seja um não ateu, ou seja, um crente. Tá bom? Então, aquele que crê em Deus é aquele que tem fé naquilo que não vê, espera que vai obter algo que não tem agora, e depois na Igreja Católica se fala tem caridade. Por quê? Porque Cristo se manifestou no mundo como pessoa humana, e por isso ele leva a categoria das pessoas a uma dignidade própria, que é a dignidade de adoção filial em Deus, né? Então, aí o que acontece? Aí todo ser humano vira um ser sagrado. É um ser sagrado e um ser profano. Onde está o ser profano? É o ser ateu. O ser profano não é o cara que é ruim, não, condenado, não, viu? Profano quer dizer o cara secular, o cara do tempo dele. E sagrado? Sagrado é o cara separado. Sagrado é o cara que ele já teve essa experiência de Deus, que a maioria de nós não tem, e que aí ele pode dizer Deus existe de fato, mas só ele pode ter essa experiência. Eu não compartilho dela, você também não. Por quê? Porque ela é monos. Em grego, ela é individual. Certo? Por isso que não ateus e ateus não deveriam brigar nunca. Porque todo ateu é um crente. E todo crente é ateu. Percebe? Todo ateu é crente. Ele crê em alguma coisa. Ele crê, por exemplo, que Deus não existe. Porque não dá para afirmar, não, viu? Deus não existe. Não dá para afirmar. Assim como não dá para afirmar Deus existe. Os dois estão no mesmo ponto. Certo? Agora, todo o crente é ateu, de certa maneira, porque ele tem que usar o juízo crítico dele o tempo todo, a não ser que ele seja guiado pelo nariz como se fosse um boi, assim, ó, aí a pessoa vai puxando ele. E aí ele não tem mais juízo crítico. Certo? Então, esse espírito que eu estou trazendo para vocês é o espírito do cético grego. Não é o espírito do Platão, não é o espírito do Aristóteles. Espírito eu estou usando no sentido de modo de pensar e não no sentido de alma penada, tá bom? Não, nem de espírito no sentido de filme de terror. Então, porque a alma é a forma do corpo. Até aqui está correto, ok, sem problema. Né? A alma é a forma do corpo, é a figura do corpo. Ora, a Escritura atribui a Deus uma alma. Então, nós vimos que a Escritura é uma fonte de autoridade. Para a filosofia e para a ciência, quando você usa uma fonte de autoridade, você comete uma falácia. Por quê? Porque a falácia está em transferir a autoridade
da sua argumentação para um terceiro. Certo? Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente sempre é responsável por aquilo que a gente fala. Mesmo quando a gente atribui para um terceiro, como, por exemplo, Jesus falou, a Escritura atribui, o santo tal, a santa tal falaram, o teólogo Rudolf Otto ou o teólogo Tomás de Aquino falaram e assim por diante, nós estamos atribuindo a autoridade para alguém. Isso no campo da filosofia, principalmente aristotélica, é dito ser uma falácia. Significa que você invalida o seu argumento. Dentro da teologia, não. Dentro da religião, não. Dentro da religião, você pode e deve usar os argumentos de autoridade. Aí vem a pergunta, que é quem é do meio jurista deve estar se fazendo. Que é qual? Mas na lei eu não uso autoridade? Eu não uso autoridade quando eu falo de leis. Uso. Quando eu atribuo algo a um jurista, eu não uso a autoridade dele? Uso. Então, a lei e os juristas se trata, portanto, de religião? Se trata, portanto, de teologia e não de ciência? O que distingue ciência de, por exemplo, religião? Como é que a gente distingue esses dois? No uso da autoridade. A retórica aplicada nos meios de ciência jurídica, filosofia e assim por diante, usa como apoio complementar a citação de uma autoridade ou de várias no assunto. Enquanto que a teologia e a religião usam como fonte central, inquestionável. Por exemplo, quando alguém faz uma peça jurídica, você pode colocar lá, fulano, tal jurista falou tal coisa. O outro advogado da outra parte pode dizer assim, tem outro que fala outra coisa. E coloca lá também. Qual é a fonte da verdade? Não tem. É quem consegue sintetizar as duas e optar por um dos lados. Certo? Aqui não é assim. A fonte de autoridade inquestionável são as escrituras. Dentro das escrituras tem hierarquia. A fonte mais inquestionável de todas, dentro do cristianismo, são os evangelhos. Então, quando eu cito os evangelhos, a autoridade está lá. É uma autoridade inquestionável? Para quem acha que Jesus é o Filho de Deus, duas naturezas em uma, é claro que é inquestionável. Agora vem, né, alguém que fala assim, não, peraí, mas isso é inquestionável? Mas foi Jesus quem falou? Ou foi escrito por discípulos de Jesus? Ah, foram escritos por discípulos de Jesus. E aí como é que fica? E aí como que fica? Não fica, né? Porque não foi Jesus que falou, foram discípulos de Jesus que colocou. Agora, tem a autoridade da igreja. A igreja atribui aquilo aos apóstolos de Cristo. Portanto, a igreja é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Tem outras igrejas? Tem. Quais outras igrejas? Outras igrejas se chamam apostólicas romanas? Não, elas se chamam Igreja Protestante, Igreja Luterana, Igreja Calvinista, Igreja Metodista, de John Wesley, de Armínio, e assim vai. Elas são apostólicas? Não. Logo, elas estão reduzidas à autoridade do Evangelho? Em termos de nomenclatura, não. Mas quem é católico apostólico romano atribui aos evangelhos a própria fala de Jesus, porque atribui a autoridade máxima não só a Jesus, mas também aos apóstolos. Certo? Entenderam? Então, aqui, se você olha para isso, agora você entende. Peraí, então tem uma hierarquia. A carta aos Hebreus foi feita pelo Evangelho, pelos 4 evangelistas? Não.
Carta aos Hebreus é atribuída a quem? É atribuída a Paulo. Quando você vai estudar o texto, com os métodos que começaram a surgir a partir do Renascimento Cultural, mas estratificam para o ponto máximo, que é no século XVIII, que é o método de exegética e hermenêutica bíblica, o que acontece? Você encontra elementos históricos que não permitem a afirmação. Não permitem a afirmação de que Carta aos Hebreus é de São Paulo. E aí você pode dizer, então eu não estou mais obrigado, a partir da ciência, a acreditar na Carta aos Hebreus. Errou. Por quê? Por quê? Porque esse raciocínio, ele é correto. Para o seu lado ateu. Para o seu lado teísta, não é correto. Por quê? Porque a igreja, que é apostólica, aprovou essa carta aos Hebreus como sendo do mesmo segmento e autoridade dos apóstolos de Cristo, ainda que tenha vindo de um apóstolo que não viu Jesus, que é São Paulo. Certo? Seu lado ateu pode dizer, não, mas meu lado ateu não concorda com essa parada aqui, meu irmão. Isso aqui é outra coisa, não estou entendendo muito bem isso aqui, não. Porque se não era, agora era, porque teve alguém que falou que era. Como é que é isso aqui? Então, isso é hierarquia católica. Isso é a Igreja Apostólica Romana. Isso o quê? Essa concepção de que para fazer parte da sociedade chamada Igreja Católica Apostólica Romana, você aceita esses valores. Eu não aceito. Pois é, então você tem que tomar cuidado. Talvez você seja um outro tipo de crente, mas não é um católico apostólico romano. Né? Mas isso, para o seu lado ateu, é bom. Agora, para o seu lado católico, não é bom, né? Porque o seu lado católico ele quer fazer parte do grupo. Para fazer parte do grupo como identidade, ele aceita essas interferências da autoridade eclesiástica, magisterial, da tradição, para dizer isso é dessa maneira. Certo? Agora vocês estão dentro do jogo justo, certo? Tá tudo bem explicado. Né? Então não tem mais essa do tipo ficar revoltado. O seu lado ateu vai ficar sempre revoltado, meu filho, minha filha. Não tem jeito. O seu lado ateu vai falar assim, mas não faz sentido. Não faz. Por quê? Porque verdade revelada. Verdade revelada pressupõe dois elementos. Primeiro, algo que é oculto e que é revelado. Dois, é para todo mundo? Não. Alguém revelou. Alguém descobriu. Alguém ficou sabendo. E essa pessoa transmitiu essa verdade que chegou até você. Ah, então eu sou obrigado a confiar nas palavras de um homem ou de uma mulher? Não, obrigado não. Você, obrigado é obrigatório por lei na civilização. Agora você, se quiser, acredita. Agora, para fazer parte do grupo da Igreja Católica Apostólica Romana, você tem que acreditar nisso. É obrigatório, sem dúvida alguma. É cogente, não tem o que fazer. Certo? Certo. O meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás, não agradará mais a minha alma. Agora, o argumento que você... Agora que você entendeu tudo isso, o argumento que é colocado pelo debatedor de São Tomás de Aquino, está certo ou está errado? Pensa um pouco. Se ele é católico, ele se apoia nas escrituras. Essas escrituras estão dentro das fontes primárias. Logo, tudo que está ali está correto. Esse é o grande avanço que São Tomás de Aquino vai dar. Eu falo, não, vamos usar o raciocínio. Por quê? Porque os dominicanos, a ordem dos pregadores, é fundamentada em cima da busca pela verdade. E essa busca pela verdade em todos os âmbitos, se existe a coisa que tem o atributo de verdade, e se Deus é a verdade mais perfeita, logo, toda a verdade tem que direcionar-se para Deus. De maneira que existem graus do verdadeiro e para esse modo de pensar dominicano, todo pensamento leva para a verdade quando está direcionada para a verdade máxima, a
perfacto, aquilo que se move para o mais perfeito, e esse mais perfeito é Deus. É a verdade, a coisa mais verdadeira, que não é nem coisa, certo? Então, católicos são contra a ciência? Depende da vertente católica, vamos falar a verdade, né? Depende da vertente católica. Tem vertente católica que não se interessa pela ciência como verdade e que não considera a ciência como aquela que aponta para a verdade e que, consequentemente, aponta para Deus, que é a verdade máxima. Tem várias vertentes que dizem que não. Agora, a vertente principal, hoje, que é o Concílio Vaticano II, sim, sim, tem muita influência dos dominicanos ali dentro. Todo mundo gosta de tacar pedra nos dominicanos falando que é da Inquisição, né? Não, porque dominicano da Inquisição, vocês são dominicanos da Inquisição, Inquisição, Inquisição. Esqueceu que o fator mais interessante da Igreja Católica é justamente ter passado pela Inquisição e ter abandonado ela. Quer dizer, teve um momento de opção por um poder opressor e depois abandonou esse momento. Claro que alguém vai dizer, não, mas não foi assim, foi uma questão histórica, porque se pudesse voltava. Eu não acredito que voltava, não. O fluxo principal da igreja, né? O mainstream, eu acho que não voltaria, não. Agora, que tem bastante gente no meio católico que gostaria de voltar a ter o poder na mão para ficar torrando os outros na churrasqueira, eu não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida a respeito. Que ainda acha que pode purificar alguém pelo fogo. Que purificar alguém pelo fogo? Do que nós estamos falando? Pois é, mas tem gente ainda que pensa dessa maneira. E bastante ainda. Então, cabe a pessoas como nós, que temos um espírito mais dominicano de busca pela verdade e apoio na ciência para procurar pela verdade que aponta para Deus como a verdade máxima, no seu lado crente, como lutar para que essas vertentes mais radicais, que querem ainda, acreditam na purificação pelo fogo, na condenação das pessoas, nós temos que lutar para que essa vertente fique com cada vez menos poder. Então, ótimo. Logo, Deus é composto de matéria e forma. Olha lá. Logo, Deus é composto de matéria e forma. Certo? Além disso, então aqui nós temos a atribuição mais normal e corriqueira de autoridade máxima para uma visão literal das Escrituras. Está errada? Não. Mas Santo Tomás de Aquino vai enfrentar essa visão aqui de autoridade máxima das Escrituras, dizendo, antes mesmo das Escrituras, existe um modo de pensar, de raciocinar humano, o logos. Então, a gente precisa entender que esse logos opera acima mesmo das Escrituras, em muitos casos, né? Então, vamos continuar. Além disso, a cólera, a alegria, etc., são paixões de um ser composto. O que é paixão mesmo? Ah, estou apaixonado por você, você é o amor da minha vida. Isso não é paixão, meu filho. Isso aí é sentimento. Tecnicamente, paixão vem de pathos, em grego, que é sentir e receber em si o impacto. Imagina que Guilherme está com uma luva de boxe e olha para uma parede de tijolo que está um pouco quebrada. Ele fala, estou com uma luva de boxe, eu vou derrubar isso aqui na porrada. E pau, dá aquela porrada, aquele direto. Bum! A parede faz... deforma. Assim. Aí o Guilherme fala, mais um. Pau! Quebrou. Quem sofreu a paixão não foi o Guilherme. A gente pensa que o Guilherme tem a paixão de quebrar a parede. Não, quem sofreu a paixão, tecnicamente, foi a parede. Ela sofre a ação do Guilherme. Então, ó, além disso, a cólera, a alegria, etc. são paixões de um ser composto. São como que algo que o ser composto sofre. Sofre porque possui na sua alma essas características ou possibilidades que são como que faculdades dos sentimentos, né? A faculdade do sentimento, ou seja, um domínio que o sentimento exerce sobre o nosso ser. Então, a cólera, a alegria, etc., são paixões de um ser composto, como se ensina no Tratado sobre a Alma,
Quem é o tratado sobre a alma? Aristóteles, né? Não vamos pensar aqui que ele está falando de outra pessoa que não de Aristóteles. Olha, esses sentimentos são atribuídos a Deus na Escritura. Diz o Salmo 105. O Senhor inflamou-se de furor contra seu povo. Logo, Deus é composto de matéria e forma. Naquele momento que você diz assim, eu estava interpretando ao pé da letra esse salmo, achando que Deus se enfurecia contra o seu povo. Ora, São Tomás de Aquino vai dizer não é bem assim. Porque Deus não é feito de matéria e forma, ele não é um ser composto, logo ele não tem esses sentimentos, não tem essas paixões, não. O que reduz ao livro dos Salmos e outros livros, vamos lá, explicando pela parte ateia nossa, né? Pela parte que a gente não crê. Explicando pela nossa parte que a gente não crê, o livro dos Salmos é um livro histórico. Esse livro, sendo histórico, ele tem um contexto do tempo da sua escrita. A gente sabe que alguns desses salmos foram escritos pelo rei Davi no século V a.C. Agora, existia um contexto. Esse contexto determina o que eles entendiam como sendo Deus. Deus, no contexto de Davi, não tem nada a ver com o nosso Deus. O Deus do nosso tempo, quero dizer. Não tem nada a ver com ele. Ele tem a ver com um Deus que é uma deidade pessoal, um protetor pessoal que te dá prosperidade, fama e vitória. E se você fizer algo para agradá-lo, ele te dá mais prosperidade, fama e vitórias. Por isso, o Senhor inflamou-se de furor contra o seu povo, significa que eles interpretavam todas as calamidades como sendo Deus reagindo contra o povo, como se fosse um ser humano desagradado pelo comportamento que o povo tinha naquele período. Vem São Tomás de Aquino e no século XIII ele começa a se opor a esse tipo de visão, percebe? Porque quando eu uso isso como autoridade e eu derrubo essa autoridade, estou me opondo. Então, Deus não tem sentimentos humanos como a gente pensa, a não ser Jesus. Se você considera que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, no seu lado humano, ele tem. Igual você e eu, nós temos um lado ateu. Tem gente que fala assim, eu não tenho lado ateu, então tem que ser mais honesto, né? Porque toda fé depende do seu lado ateu. Né? Se você falar assim, não sou ateu, não tenho nada a ver com isso, aí você não tem fé, né? Não precisa mais de fé, né? Já superou a impossibilidade da fé, mas que eu saiba, todo mundo tem fé, esperança e caridade no registro cristão, católico e no cristão geral, porque você crê naquilo que você não vê, isso é sempre uma aposta, espera naquilo que você não tem, isso também é aposta, e a caridade não. A caridade tem dois lados, a caridade para com as pessoas, que é um reflexo do amor que você tem pela sua compreensão em Deus. Então, a caridade se divide em dois. Caridade para com Deus e misericórdia para com as pessoas. Muitas vezes, a caridade para com Deus é chamada de piedade. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa para a Fernanda, porque a Fernanda tem alguma doença, e eu faço isso pensando que Jesus está presente na Fernanda, e aí, então, eu vou lá e ajudo a Fernanda, não pela Fernanda, mas por Deus, Jesus, que está presente espiritualmente na Fernanda, então eu estou fazendo um ato de piedade. Agora, se eu saio desse viés e olho para a Fernanda, olhando só para o sofrimento da Fernanda, olhando só para a questão da empatia com ela, eu estou praticando um ato de misericórdia. Porque meu coração percebe a miséria que a Fernanda, hipotética, está por estar doente. Certo? Certo? Perceberam a diferença? E caridade, professor? Oi? E caridade? Então, mas a caridade se divide em duas, como eu disse para você, né? Ah, tá, entendi, entendi. Se divide em Ela misericórdia e piedade, né? Quando é ah, tá. aplicado ao ser humano. Agora, quando é aplicado a Deus, ela se divide em um único movimento de amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o que é esse Deus que nós amamos acima de todas as coisas? Pois é, esse corpo inteiro da Igreja Católica, de tradições, tratados, etc., vai tentar explicar Deus.
Agora, Santo Tomás de Aquino vai se colocar numa posição muito interessante. Logo no começo, vocês viram as provas sobre Deus, ele fala de Deus nada pode ser dito. De Deus não tem como falar nada. Por quê? Porque tudo aquilo que nós falamos está distrito àquilo que nós sabemos. Então, no nosso lado ateu, não tem nada para falar de Deus, porque não dá para saber. Quem vai repetir esse argumento depois, só que de uma maneira um pouco diferente, é o Kant. Descartes, na fase da filosofia moderna, é o pai da filosofia moderna, ele escapa disso dizendo o seguinte, não, peraí, mas algo tão grande quanto Deus não poderia vir pelo meu próprio raciocínio, teria que ser colocado de fora do sistema para dentro. Então, essa ideia de Deus prova que Deus existe. Não sei, acho que não, né? Porque a ideia de Deus teria que ser homogênea em todos os povos e culturas, e não é. Tem um monte de cultura que é ateia, simplesmente não tem. Então, foi mais um argumento para ele dar continuidade às suas pesquisas e não morrer torrado por julgamento daquele período da Igreja, né, católica, que financiou as pesquisas dele, viu? O pessoal gosta de tacar pé da Igreja Católica, mas nós temos dois lados da Igreja Católica. Tem um lado que é contra a ciência e tem um lado que é pró-ciência, até hoje, tem um lado que é muito pró-ciência. Por quê? Porque esse pensamento, como eu disse para vocês, que é um pensamento dominicano, mas antes é um pensamento agustiniano, e antes até é um pensamento da patrística, diz que se Deus é a suma verdade, tudo aquilo que está no grau abaixo que é verdadeiro, leva para Deus, certo? Então, a ciência conduz para Deus quando encontra as verdades. Aquilo que é verdadeiro conduz para Deus. Certo? E é por isso que a gente jamais deve ficar dando pancada em ateus, etc. Por quê? Porque eles também buscam pela verdade. Não buscam pela verdade que conduz para Deus, porque eles acham que não existe Deus. É uma aposta. É uma aposta. Para a maioria das pessoas. Agora, se a pessoa, o indivíduo, tem uma experiência de Deus que é indelével, inquestionável, aí já escapa disso que eu estou falando, né? Aí, portanto, nisso que eu estou falando, nem nisso que eu estou falando tem universal aí, não dá para falar de universal. Universal é válido para todos os casos. Certo? Então tá. Então veja que quando vocês estavam revoltados ao lerem o Salmo 105, o Senhor inflamou-se de furor contra o seu povo, o Senhor quebrará os dentes dos seus inimigos, etc. Tem a ver com o tempo da escrita dos Salmos e, como vocês podem ver, o próprio Tomás de Aquino, assim como outros, falam, não é bem, vamos interpretar isso de acordo com Jesus, tendo Jesus como centro, e não vamos mais interpretar isso de forma literal. Por quê? Porque não dá. Isso é histórico. Sendo histórico, tem que ser entendido naquele contexto. Se escapa do contexto de uma nova interpretação, você tem que mostrar a sua interpretação, e essa interpretação tem que ser muito válida, senão ela... Né? Agora, no contexto aqui, quando você interpreta como Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, você está interpretando diante do referencial de fé. Portanto, se um ateu chegar e falar assim, esse senhor que está aqui é um senhor muito cruel, não entendo como vocês acreditam nele, vocês necessariamente vão ter que dizer, bom, literalmente e contextualmente, historicamente, é um senhor muito cruel, por quê? Porque naquele período era assim, assim, assim. Agora, não tira a razão deles, né? Porque a razão deles está correta, né? Onde que não está correta a razão deles? Está correta. Agora, para o âmbito da fé, para aquele que acredita que Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, então ele interpreta isso, o Senhor inflamou-se de furor contra o seu povo, ele interpreta de uma maneira diferente. E como é que eu vou saber como é que se interpreta isso de uma maneira diferente? Aí você tem, por exemplo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, tem toda uma patrística para você verificar. E depois nós temos outros santos ainda que se interessam por isso, que escrevem comentários aos Salmos. Bom? Então, olha, Deus é composto de forma, matéria e forma, então logo ele é um ser composto, logo ele tem sentimentos. Santo Tomás de Aquino vai se opor a essa ideia. Vai dizer que não, não tem. Isso é uma maneira antropomórfica de interpretar Deus. Não tem isso aqui. Vamos lá, continuando. Ademais, a matéria é o princípio da individuação. Olha lá que eu falei para vocês. O que é o princípio da individuação? Aquilo que o Rodrigo é e que não pode ser confundido
e que nunca é confundido com aquilo que o Donadon é. Então, o Donadon é uma pessoa, Rodrigo Serafim é outra. Mas aí alguém pode dizer assim, mas geneticamente pode existir gêmeos idênticos. E aí a resposta é, poder pode, mas não vai ser idêntico. Por quê? Porque o princípio da individuação, a matéria, embora seja aparentemente idêntica, não é idêntica na sua totalidade, né? Então, não é idêntico, né? A matéria é o princípio da individuação. Vamos lá? Isso aqui está correto. Normalmente, as primeiras frases das objeções que são usadas nessas argumentações que São Tomás de Aquino coloca, normalmente elas estão corretas. Por exemplo, aqui, ó. De um ser composto, paixões de um ser composto. Está correto. Todo ser composto tem paixões. O ser simples não tem. Aqui está certo. A alma é a forma do corpo. Olha lá. Tudo que tem alma é composto de forma e matéria. Está correto. Então dá para aprender muita filosofia a partir das primeiras frases. E depois daqui, depois começa a ficar mais esquisito, entendeu? Ele começa a argumentar para justificar o seu ponto. Paixões de um ser composto, né? E depois a matéria é o princípio da individuação, está correto? Ora, Deus parece ser um indivíduo. Uma vez que não se atribui a muitos. Então, o que é o indivíduo, o que é o monos, aquilo que não se atribui a uma coletividade. Logo, é composto de matéria e forma. Logo, é composto de matéria e forma. Em sentido contrário, todo composto de matéria e de forma é corpo. Todo composto de matéria e de forma é corpo. Pois a extensão é o que primeiro se faz presente à matéria. Aí alguém vai falar, não entendi nada. Né? Extensão é o quê? Extensão é o espaço. É o comprimento de algo no espaço. Olha, todo composto de matéria e de forma é corpo. É claro, nunca vi um corpo que não é composto de matéria e forma, né? Figura, forma, matéria, né? Você conhece alguma coisa que é feita só de figura sem nenhuma matéria lá dentro? Se você falar minha imaginação, tudo bem, mas aí não é, né? Não é corpo, né? É só imaginação, né? É um processo mental, né? É individual seu. Você que está dizendo que não tem matéria, mas que eu saiba, para ter pensamento tem que ter cérebro, para ter cérebro tem que ter matéria, né? Então, todo composto de matéria e de forma é corpo. Correto ou não está, dona Dom? Está correto ou não está, Felipe Donadon? Está correto. Pois a extensão é o que primeiro se faz presente à matéria. O que é a extensão? É o espaço mensurável. Então, está aqui, o espaço mensurável. Ora, como se mostrou, Deus não é um corpo. Deus não é um corpo. Logo, vamos lá. Deus não é um corpo. Ó. Deus não é um corpo. Todo corpo é forma e matéria. Logo, Deus não é nem forma nem matéria. E se em todo corpo a matéria leva para o entendimento de que existe uma extensão, logo, Deus não tem extensão nenhuma. Deus não tem espaço. Deus não está presente dentro do espaço. Logo, não é composto de matéria e forma. São Tomás de Aquino já dá uma em toda parte aqui, né? Você falando, não, se você pensa que Deus está no lugar, que o trono do Senhor está nos céus, e que ele se senta sobre o trono, e que existem querubins suportando o trono, e em volta dele tem serafins, e toda aquela parafernália toda que os livros bíblicos estão falando, São Tomás de Aquino está dizendo, não é desse jeito. Isso é a interpretação de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, e que aí transmitiram essa ideia. Né, que aí a gente conhece pelo pseudo-Dionísio Areopagita. Por que chama pseudo-Dionísio? Porque esse texto foi feito no século IV. E Dionísio Areopagita foi um discípulo de Paulo. O autor, que a gente não sabe quem é, mas tem suspeitas de quem seja, escreveu um livro sobre hierarquia celeste, sobre como funcionavam os anjos, etc., e atribuiu o nome dele a Dionísio Areopagita. No momento que isso aconteceu, como não tinha os métodos que nós temos hoje, como eu disse para vocês, começam a melhorar no século XVIII,
Todo mundo acreditava que era o discípulo do Paulo que tinha escrito isso, que tinha uma autoridade semelhante à dos apóstolos, se não dos próprios apóstolos, entende? E aí depois descobriu que não. Mas tirou a ideia que é boa? Não, não tirou a ideia que é boa. Não, mas tirou a autoridade de apóstolo, tirou. Mas tirou a ideia? Não. Entende? Ora, logo, não é composto de matéria, de forma, voltando ao nosso assunto principal, porque Deus não é um corpo, como se demonstrou, porque Deus não tem extensão. Deus não tem extensão, Deus não tem forma, porque não tem figura, você não consegue dizer Deus está aqui. Sabe aquelas músicas da igreja que falam assim, Deus está aqui? Você já dá risada, você fala assim, não. Não sei no sentido figurado, né? No sentido literal, assim, né? Não. Por que não? Porque Deus não está aqui. Por quê? Porque Deus não pode estar no espaço. Por quê? Porque Deus é feito de forma e matéria. Certo? Está balançando a sua fé. Você falou assim, ou você está falando assim, eu sabia que tinha algo errado. Eu sabia que tinha alguma coisa que não fazia sentido. Eu sabia que dava para melhorar esses conceitos. Pois é, agora você descobriu. Você descobriu. Então, vamos lá. Quanto tempo eu ainda tenho, Tati? Mais 1 hora. Não, mas eu tenho... Já deu 40 minutos de aula? Já. Então, nós paramos aqui para eu responder. Vou fazer 10 minutos de intervalo. Toma uma água. Mas, nossa, mas nós queremos agora. Calma, não vai sumir, eu retomo. Eu estou acompanhando, está interessante. Calma, nós retomamos, tá bom? Vai tomar uma água, toma um chá, conversa com seus amigos, liga para sua mãe, liga para o seu pai, sei lá, dá um abraço no cachorro. Daqui a pouco nós voltamos, beleza? Então, até daqui a pouquinho. Então, agora nós vamos ver como Santo Tomás de Aquino responde aos problemas, né, que foram colocados lá em cima. 1. É impossível haver em Deus alguma matéria. Porque a matéria é o que está em potência. Toda matéria envolve possibilidades. Deus não tem possibilidades. Deus é ato puro. Está sempre presente. Já se demonstrou que Deus é ato puro. Nele não existe nada de potencial. Não tem possibilidades em Deus. Porque senão ele não é onisciente, onipresente, onipotente. Né? Nós temos 3 características de Deus que aí falha se ele tiver matéria. Impossível, por conseguinte, que Deus seja composto de matéria e de forma. Então, Deus não tem nem matéria nem forma, não tem nem figura e nem matéria. A não ser na figura de Jesus ressuscitado, né? Jesus ressuscitado tem matéria e tem forma. Mas a matéria que tem em Jesus, na sua forma ressuscitada, é matéria divina ou não? Não. É matéria humana elevada ao seu grau máximo, mas não é divina. Por quê? Porque senão teria um hibridismo. Né? Você tira alguma coisa que não é nem humana, nem divina, nem nada, né? Porque se Deus não pode ter matéria nem forma, e o corpo de Jesus, que tem matéria e forma, é divino, o que acontece? Você tem um treco que não é nem divino, nem humano, porque matéria e forma não pode ser divino. Ó, tá escrito aí. Logo, quando você fala assim, o corpo de Jesus é divino em que sentido? Divino no sentido de deuses criados por Deus, que tem uma matéria, uma forma muito mais elevada, pode ser. Agora, se você falar é divino, porque participa de Deus, você tem um híbrido, não pode. Porque daí Deus teria matéria e forma. Logo, Deus não poderia fazer todas as coisas. Logo, o corpo ressuscitado de Jesus, embora seja um supercorpo, não é corpo divino no sentido de Deus. Não, não é. Certo? Tá aí, ó. Eu nunca tinha pensado em ler desse modo. Pois é. Pois é. Ora, se algo é divino, ora, algo é humano. Aqui é humano, é composto de matéria e forma.
O que é divino não pode ter matéria e forma. Olha, se eu tenho um corpo de Jesus que faz isso aqui, ó, e mescla os dois, corpo ressuscitado, o que ele é? Um híbrido. E, ora, um híbrido não é nem A nem B. Um híbrido é C. Portanto, temos uma outra coisa, que não é nem humana nem divina. É um treco. E esse treco não existe. Claro que o seu lado ateu pode dizer assim, mas Deus não existe. Então, logo, esse negócio aí de Jesus ressuscitado também não existe. Então, não, claro, seu lado ateu é o seu lado ateu, entendeu? Isso aí não é válido para nada. Por quê? Porque no seu lado ateu, tudo isso que nós estamos falando aqui é o quê? É uma construção de unidade para as pessoas. É uma construção de identidade que responde a alguns problemas que continuam existindo, que é o problema da morte, por exemplo, e que se mantém. E isso é um símbolo da esperança humana que nunca vai ser alcançada. Dessa maneira que um ateu que estuda teologia veria. Alguém que crê, não pensa desse modo. Crê naquilo que não vê e tem a esperança de obter aquilo que não obteve ainda. Portanto, vê de outro modo, vê como uma promessa futura que vai ser alcançada em algum momento. Não necessariamente no seu tempo de vida nem no meu, mas para algumas gerações que estão lá no futuro. Certo? Certo, Nirvana? Entendeu, Nirvana? O que você não entendeu? Conta para mim. Eu tô meio viajando, professor, nessa questão, hein? Porque matéria, não tem matéria. Então, eu vou dizer, eu não tô, eu tô realmente dando uma viajada aqui, eu não tô acompanhando tão bem, não. Deus não tem matéria. Deus não Mas como pode é que ele existe sem... exatamente, fora do tempo. Tudo que está dentro do tempo, tudo que está dentro da impermanência, tem matéria. Não pode estar dentro da impermanência, porque senão ele já estava morto faz tempo. Entende? E forma. Deus tem uma figura para Nirvana ver com seus olhinhos? Não. Não tem. Aí vem a pergunta: Deus é um indivíduo? Porque se todo o princípio da individuação vem, ó, aqui, né, foi dito aqui, né, o princípio da matéria, ó. Matéria é o princípio da individuação. Logo, se Deus não tem matéria, Deus é um indivíduo? Para ser um indivíduo, você tem que ter sido gerado a partir do princípio da individuação. Logo, Deus não é um indivíduo. O que isso nos diz? Isso nos diz que Deus escapa à nossa compreensão. Né? A gente não consegue dizer nada sobre ele. Tudo aquilo que a gente diz sobre ele é a partir de alguns elementos que nós temos na natureza, alguns elementos que nós temos na nossa percepção comum e que atribuem a Deus características daquilo que nós entendemos como seres humanos. Então, você atribui a Deus características humanas. Claro que o lado ateu da Nirvana vai dizer, mas então Deus é uma construção mental, é uma construção cognitiva, é uma construção... Acho que algum gato andou aprontando aqui, né? Algum composto de pensamento e de elaboração que não é real. Isso, o lado ateu está correto. É um composto do seu pensamento, sem dúvida alguma, da sua linguagem. É uma conceitualização, sem dúvida. Mas tem que ver isso de outro modo, né? No sentido de, se você acredita em Deus, tem que saber que você acredita, então, num primeiro momento, numa imagem humana que você fez dele. E muito do conflito que as pessoas têm com Deus é justamente porque elas entendem Deus de uma maneira humana, e aí elas começam a projetar em Deus, fazer uma superimposição de figuras de autoridade, como, por exemplo, presidente da República, pai, mãe, autoridade religiosa, vai superimpondo.
Mas cabe? Não. Por quê? Porque matéria é o princípio da individuação. Deus não tem matéria, Deus não tem corpo, Deus não tem matéria, não tem forma também. Certo, Nirvana? É uma aporia, na verdade, é uma suspensão do juízo quando se fala de Deus. Mas Deus é a coisa que todo mundo tem que ter aporia, mas que todo mundo mais fala dele, não é não? De maneira positiva. Gosta de dar características dele, falando daquilo que ele é. Mas não fala daquilo que ele não é. Às vezes fala também daquilo que ele não é. Mas por que isso? Porque seres humanos têm que ter uma figura, tem que ter uma matéria, tem que ter um princípio da individuação, tem que ter um indivíduo para eles acreditarem. Por quê? Porque é a maneira como a gente conhece. A gente é feito de matéria e forma. A gente tem corpo. A gente tem órgãos sensoriais. Então, para a gente, Deus é representável. Mas a gente tem que saber que, na verdade, ele não é representável, não, pelas nossas características. Isso é interessante, né? Porque Moisés e Maomé disseram para não representar Deus com figura nenhuma. Vocês repararam nisso na Bíblia? Livro de Deuteronômio e Livro dos Êxodos falam: não farás imagem de Deus de maneira nenhuma. E é por isso que quando você vai numa mesquita, você vê um monte de desenho muito doido assim nas paredes, né? Tudo colorido, bonito, né? Geométrico e tal, mas nenhuma figura antropomórfica. Por quê? Porque eles levam mais a sério isso. Na Igreja Católica Romana, nós representamos Deus como Jesus. Por quê? Porque ele se fez homem. Mas quando a gente olha para a figura de Jesus, nós estamos olhando para a figura de homem. Senão a gente não, ou pessoa humana, porque senão a gente não conseguiria ver. Se olhasse para o lado Cristo, que é o lado divino, não via nada. Certo? E agora, Nirvana? Melhorou um pouco? Melhorou. E aí, menos confuso? Deus é meio confuso, né, professor? É mais fácil quando você pega um celular, fala, olha, ele tem 3 dimensões, tá aqui, peguei, e fim. É uma coisa complexa, né? Aquilo que está aqui. Tudo que Deus tem, dizem que é simples. Mas não tem nada de simples. Não tem nada de simples. É uma coisa que eleva a nossa capacidade para o grau máximo dela de pensar algo. Né? Então, já se demonstrou que Deus é ato puro, nele não existindo nada de potencial. Impossível, por consequente, que Deus seja composto de matéria e forma. Por quê? Porque Deus, sendo a suma perfeição, ele não pode estar dentro do tempo. Estando fora do tempo, ele tem que ser ato puro. Porque tudo aquilo que está dentro do tempo é feito de ato e potência. Lembra quando a gente falou? Vamos dar um outro exemplo? Vamos lá, então. Deixa eu dar um stop sharing para te dar esse exemplo. Fernando Lussani está nesse ponto A. Fernando Lussani quer chegar no ponto B. Fernando Lussani, estando no ponto A e querendo chegar no ponto B, ele tem que andar por esse caminho. Quando Fernando Lussani sai do ponto A e chega até o ponto B, Fernando Lussani anda por esse caminho, certo? Certo. Quando Fernando Lussani está no ponto A, para chegar até o ponto B, ele tem a potência de chegar até o ponto B. Todo mundo concorda comigo, certo? Uma possibilidade de chegar até o ponto B. Então, Fernando Lussani sai do ponto A, vai até o ponto B, chegou no ponto B. Chegou no ponto B, ele tem o quê? Ato perfactum. O perfactum vem do latim, quer dizer perfeito. Portanto, perfeito não é aquela coisa que a gente imagina que não tem nada de defeito. É aquilo que foi feito completamente. Perfactum. Certo? Então, quando o Lussani vem das e realizou a perfeição, quando realiza a perfeição, ele é ato. E aqui, no ponto A, ele era potência. Certo? Certo. Então, mas o Fernando, quando ele andou assim, ó, ele deixou de ser ser humano?
Não. Todo ser humano é feito de matéria e forma e é feito de potência e ato. Então, embora o Luciano tenha andado, ele deixou de ser ser humano? Não. Então, todo ato e toda potência que o ser humano Fernando tem nunca vão ser perfeitos no grau do ato puro e nunca vão ser perfeitos no sentido de potência pura. Por quê? Porque ele sempre é um ser composto de ato e potência, em qualquer momento que ele exista. Certo? Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é assim. Você tem água num estado 0 graus. Eu quero levar a água até 100 graus. Aí eu pego e aqueço a água, certo? Nesse processo de aquecer a água, eu tive a potência, que era a água em 0 graus, e o ato perfeito, quando eu cheguei até 100 graus. Até aí tudo bem, todo mundo pegou. Agora a pergunta, a água deixou de ser água nesse percurso? A água é feita de matéria e forma? A água não é feita de matéria e forma não, minha criatura. É feita do quê, então? Da sua jaca combinada com farinha? O que é, hein? Claro que é feito de matéria e forma, né? É o que faltava agora, né? Tá, então mudou, deixou de ser matéria ou forma? Não. Então, continua sendo um treco composto. Sendo um treco composto, continua sendo um bagulho que está dentro do tempo. Logo, tem potência e tem ato, mas nunca é ato puro nem potência pura. Pegaram? Quem não pegou ainda? O que é esse ato puro e potência pura? Esse puro. O que é esse ato? Seria alguma coisa do tipo abstraído, entendeu? A gente não conhece isso. Seria Deus. Deus é ato puro. Ele está sempre no presente, não tem transformação nenhuma, porque todas as transformações estão dentro dele. Ato puro é algo também que está fora do nosso conhecimento. É algo que tem todas as possibilidades e não tem nada. E Jesus, né? Vem a pergunta da Fernanda. E Jesus? Jesus é igual ao Fernando. Ele é ato e potência. Agora, do lado seu divino, ele tem o quê? Ato puro. E quando que houve potência pura? Antes da criação do mundo, né? Potência pura da criação do mundo, antes da criação do mundo, né? Mas dá para falar de antes da criação do mundo? Dá para falar, tudo é que eu estou falando, mas assim, né? Não faz muito sentido prático, né? Certo? Onde tinha todas as possibilidades para Deus criar o mundo. E daí Deus cria o mundo. Mas claro que em Deus, como Deus sendo ato puro, não poderia existir nenhuma potência pura. Portanto, nós atribuímos a questão de potência pura, porque seres humanos têm que pensar dessa maneira, mas isso não está em Deus. Certo? Porque se eu falar que ele é potência pura, ele cai fora da existência. Mas Deus é ato puro, logo ele existe. Mas ele existe perceptível por mim? Não. Do meu lado ateu pode dizer que ele é só uma imaginação? Lógico. Lógico que pode. Certo? Por quê? Porque pensar em Deus é pensar sobre uma experiência que você tem que ter. Eu nunca tive nenhuma experiência. Se esse é o seu caso, como é o meu, então você tem que ter, você está correndo risco. É um risco bom ou ruim, você que tem que sopesar, né? Eu acho que é um. Eu falasse para você é bom ou ruim, eu estou te induzindo, você tem que ver. Agora, veja sob o viés mais próximo possível da ideia de paz social, a ideia de comunhão e diálogo dos povos. Né? Quando você é radical demais e fala assim, não, o ateísmo, materialismo é aquilo que há, você vai brigar com todo mundo. Né? Porque mesmo sendo ateu, você pode considerar que Deus é um símbolo de unidade entre as pessoas. Quando você extrai essa ideia de Deus como unidade entre as pessoas, você só sobra um elemento aí, hein? O elemento é guerra. Aí fica tão pernicioso quanto. Porque daí você sendo um ateu, você quer dominar sobre os outros.
Da mesma maneira como os crentes, sejam eles cristãos ou muçulmanos, ou hindus, ou budistas, o que é que seja o crente em alguma coisa, quer dominar sobre os outros. Então fica tão pernicioso quanto. Agora, e Jesus? Jesus, nós temos um problema, e como vocês já passaram comigo em grande parte do tratado sobre Cristo, lembra quando eu expliquei para vocês que o jeito de resolver o problema entre Jesus, ser humano, e Jesus, Deus, ato puro, é conexão entre pessoa. Tem que ter uma figura intermediária que faz a conexão, que é prosopon, uma máscara. É algo que surge, mas que não tem existência real. É algo que está ali, mas que é uma ficção. O que é a máscara de teatro? O prosopon, né? O prosopon, a origem do prosopon, está no teatro grego e está no teatro dos etruscos, lembrei o nome, etruscos, né? Então, os etruscos tinham formas de teatro. Então, o personagem do teatro, a máscara, era isso. Agora, o problema é quando a gente usa esse termo, por que não é muito usado esse termo? Porque aí confunde-se a ideia com o gnosticismo. A Igreja Católica, no período da patrística, viu o gnosticismo como um competidor. Claro que nós temos diversos problemas em relação às críticas que os católicos naquele período fizeram aos gnósticos. Os gnósticos, atualmente, o pessoal que estuda gnosticismo, né, a linhagem gnóstica desapareceu, né, ela foi destruída pelo catolicismo naquele período. Mas quem estuda gnosticismo hoje fala que, olha, nós temos diversas críticas que foram feitas pelo pessoal da patrística que não faz sentido. E pode ser mesmo, porque naquele período você tinha guerra, né? Uma guerra entre identidades e que se expandiu para dentro do império, então nós temos que transformar esse império em um império católico apostólico romano e não em católico apostólico gnóstico. Um dos problemas que se dizem é que o gnóstico acreditava, hoje se questiona isso, que Jesus era só uma aparência, um prósopo. E quando Jesus morreu na cruz, Deus não morreu na cruz coisa nenhuma, e que quem morreu na cruz era só a máscara de Deus. Como disse a Bruna uma vez, era só um teatrinho, né? Só um carinha que apareceu assim para mostrar como é que morreu na cruz e tal. A Igreja Católica Apostólica Romana vai veementemente contra essa ideia, dizendo não, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele mesmo sendo Deus ato puro, ele sentiu tudo aquilo que o homem sentia. Como que essa conexão foi feita? Por meio da pessoa. Agora, se a Fernanda vira para mim assim, não entendo isso, eu vou ter que necessariamente dizer que, por mais que eu te explique, eu também não entendo. Por quê? Porque não dá para entender. Como é que vai fazer a fase de Deus ato puro com pessoa, como Jesus de Nazaré, ser composto de matéria e forma, e alma é que conecta. O único local que é possível entender isso é a partir do livro do Gênesis, que é um livro que tem que ser entendido a partir do viés místico, porque se você for para o lado literário, ele é só uma aquisição dos povos vizinhos, reescrito pelo povo judeu, para criar uma identidade divina no povo judeu. Esse é o lado ateu falando. Lado cristão, vê nisso um livro místico, e místico não é no sentido de supersticioso, nem nada, mas um livro que fala de realidades que podem ser comunicadas diretamente à alma, de algumas pessoas escolhidas, obviamente, não é para todo mundo, e que diz, esses místicos, que quando Deus fez o homem à imagem e sua semelhança, no que diz respeito à semelhança, isso está relacionado à imortalidade da alma. No que diz respeito à imagem, isso está relacionado à razão e à vontade. Portanto, a Fernanda tem razão e vontade, certo? Você é um ser intelectivo e um ser que tem vontade. Isso é a presença de Deus em você, os atributos divinos de Deus em você. Por esses atributos que são reflexos de Deus, não diretamente de Deus, certo? Então, por isso que o argumento da Bruna não é válido, né, dizendo que era só um personagem, mas por esses atributos de todo ser humano que possui intelecto e vontade e uma alma racional e imortal, então Deus consegue, de certa maneira, fazer isso aqui com Jesus de Nazaré. Então ele faz isso aqui, ó. Mas é um híbrido, é assim, ó.
Jesus de Nazaré, matéria e forma. Deus, ato puro. Conecta e vira um híbrido. São Tomás de Aquino fala que não, que é isso aqui, ó. Ele não tem imersão dentro da substância, ele faz isso aqui. Esse ponto de contato é a pessoa. Por isso a igreja fala, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não verdadeiro Deus dentro do verdadeiro homem, nem verdadeiro homem dentro do verdadeiro Deus. E esse E é esse ponto de contato aqui, a adição. Ó. E aí se você pensa, mas isso é muito louco, como é que você faz para juntar os dois? Pois é, a igreja também não é feita de pessoas, né, mentecaptas, né? Então as pessoas sabem da dificuldade desse conceito e dizem o seguinte, por isso que o profeta Simeão, quando dá a apresentação do menino Jesus no templo, que aliás é um mistério, né, o quarto mistério gozoso ou da alegria do rosário, diz da apresentação do menino Jesus no templo e que tinha o profeta Simeão, que segurou a criança no colo e disse para a mãe dele, este menino foi colocado nas nações como sinal de contradição. Então, onde está a contradição? A contradição está justamente aí. Um pobre sendo o rei do universo, Deus sendo pessoa humana, percebe? O carpinteiro sendo a pessoa mais inteligente do mundo. Esse é o sinal de contradição que está ali. Você pode explorar, tem muitos outros significados ainda aí. Este, no sentido cristológico, foi colocado que Jesus é o sinal de contradição. Se Simeão falou essas palavras mesmo, isso foi colocado pelo autor do Evangelho de São Lucas na boca de Simeão, a gente nunca vai saber. O seu lado ateu pode dizer, isso é tudo mentira, tudo fabricação literária. Está correto. Porque é seu lado ateu falando. Agora, o seu lado que crê naquilo que não se vê e se espera aquilo que não se obteve ainda, e que crê que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, vai dizer para você, então, se ele é Deus que se revela, então tem que dar, né, o devido crédito aí para o Lucas, colocando isso na boca do Simeão. Poderia ser uma tradição que se perdeu? Os parentes de Jesus contavam isso, foi lá o Lucas falar com os parentes de Jesus que viviam em Nazaré, eles contaram, o Lucas registrou, pode também. Mas agora a gente sabe que os evangelhos não têm preocupação histórica. Então, quando o nosso lado ateu olha para os evangelhos e procura por razões históricas do evangelho, você não vai encontrar muita coisa, filho. Por quê? Porque não é feito para a história. Não é feito dentro do método historiográfico. Agora eu pergunto para a Loiane. Loiane, quando que o método historiográfico começa a surgir no mundo, assim, no sentido que nós conhecemos, no sentido moderno que nós conhecemos hoje? Né? Claro que na Grécia começa lá com Heródoto, né? Aquelas histórias todas, né? Começa com Homero também, né? Mas aí é pré-história, né? Não é método historiográfico tal como nós conhecemos hoje. Diga para mim, Loiane. Depois do século XIX. Começa a surgir história, com método separado e tal. Século XIX. Então, começa no século XIX. Aí seu lado ateu, que é o lado científico moderno, pega a Bíblia, que foi escrita lá para trás. Aí, tudo bem, vamos falar da Biblos, na Septuaginta. Vamos falar só do Novo Testamento, que foi feito no século I, 1 e 2. Você pega uma coisa do século XIX, vai analisar aquilo que está no século II, falando que aquilo ali é mentira. Qual o sentido disso? Você me fala, Luiane, faz sentido fazer isso? Até faz, mas né, como é que você pensa sobre isso? Não, na hora que você estava falando, eu estava justamente pensando isso, que por mais que, do ponto de vista religioso ou ateu, a pessoa possa falar isso é ou se não é, do ponto de vista da história, o fenômeno do cristianismo não pode ser negado. Então, o discurso está presente lá em Lucas, e ser de Simeão ou ser de Lucas, não importa, o foco existe esse discurso, ele faz parte da tradição cristã, e dentro da tradição cristã ele é visto assim ou assado. É como a própria religião se enxerga que interessa. Mais do que dizer Jesus existiu, não existiu, Deus não é assim, Deus nem existe. Não sei se eu consegui responder. Eu concordo com você, né? Eu concordo com você plenamente. Né? O foco é muito
muito melhor quando você entende dentro do contexto. Tem gente que gosta de puxar uma verdade para fora do contexto e não se dá conta que acaba de virar um dogmático, sem ter intenção, né? Vira dogmático, falando, é verdade, é mentira. Como assim verdade, mentira? Vamos com calma, né? Com calma nisso, né? O nosso lado ateu não deixou de pensar. Então, verdade e mentira é sempre relativo no campo da experiência humana, né? Então, no campo dogmático religioso é que você tem verdade e mentira absoluta, né? Então, aí começa a ficar um problema, né? Não sei se o Fernando entende tal coisa, né? Agora, na ciência, na física, Fernando, como é que funciona a verdade e a mentira? Fala para mim. Fernando, que é doutor em física desde o começo, né? Graduação, mestrado, doutorado. Como que você vê, Fernando, a questão da verdade e da mentira dentro da ciência? Basicamente, mais dentro da física é o lugar onde você mais vê. Olha, ah, a verdade, vamos dizer, ela não é absoluta, né? Ela vai mudando, né? Vamos dizer, conforme você avança com o tempo. E tanto é que tem várias teorias que, vamos dizer, em dado momento o pessoal acreditava como sendo aquilo a verdade, mas depois, com o avanço de raciocínio ou tecnologia, acabou sendo provado que, na verdade, é uma mentira, né? Não é uma verdade. Então, eu diria que ela não é absoluta, né? Ela tem esse lado de mudança e ela tem o lado humano também, né? E eu acho que o lado humano, porque principalmente, vamos dizer, sei lá, as formas de pensar, eu acho que ela tem esse lado um pouco, né? Apesar de que as pessoas falam que ela não é, que a ciência é um negócio absoluto, mas só se a gente pensar no negócio como material newtoniano perfeito, daí beleza, né? A ciência é encontrar aquilo que vamos dizer, perfeito, né? Mas tem o lado das pessoas que estão ali, eu acho, né? Tipo, a forma como elas pensam, daí vem uma outra geração, às vezes, que contradiz aquela forma de pensar, ou os branch, né? Conforme a coisa foi sendo desenvolvida, não é uma coisa absoluta, né? Não sei se eu respondi. Legal, respondeu sim. Então, quer dizer, dentro da ciência você tem também verdade relativa, né? Tudo aquilo que é feito de matéria e forma vai ter coisa relativa, não tem jeito, né? Agora, quando a gente entra no domínio da religião, particularmente da religião revelada, aí sim você pode ter mentira e verdade absolutas. E às vezes as pessoas confundem isso e começam a falar de verdade absoluta e mentira absoluta até mesmo dentro do ateísmo. Ou seja, isso aí, né, não dá, não tem condições, né? Agora, o Felipe tem uma pergunta muito interessante. Faz a pergunta para mim, Felipe. Dá para escutar? Eu escuto. Tá. Deixa eu abrir aqui o chat. Eu não sei se eu entendi o que você falou de experiência de Deus certo, mas porque a gente não depende dos sentidos para experienciar as coisas. E aí, como que alguma coisa que não é material, como Deus, pode trazer uma experiência para as pessoas, sendo que essa experiência para as pessoas dependeria necessariamente dos sentidos? Então, essa é uma pergunta que é uma pergunta de pensamento que um grego faria. Um grego faria essa... Grego na época de Aristóteles e Platão faria com toda certeza essa pergunta. Espera aí, meu filho. Como é que esse papo aí de experiência, isso depende de sentidos, etc. Então, Dona Adolfo, foi por isso que eu falei para você. A experiência é mística. Mística quer dizer mistério. A palavra mística vem de mistério. Quando a palavra você é muito místico, você tem que falar para a pessoa, peraí, que sentido você está falando? Você vai começar a usar aquele sentido de invenção, fantasia, você chama-se fantasia e mistério não tem a ver com isso. Mistério tem a ver com aquilo que é oculto, que a gente não conhece muito bem. Não quer dizer que não seja racional. Mas o problema é que supera a razão. Então, o que é a mística? É Deus rompendo todas essas categorias do nosso pensamento, essas impossibilidades, para comunicar diretamente conhecimento humano para o indivíduo.
E que eu e você, donador, como não temos esse conhecimento, ele falar, mas como? Uma das perguntas, ó, é essa daí. Peraí, meu irmão, como é que você teve? Deus não tem matéria e forma. Você tem matéria e forma. Como é que você está tendo essa experiência? Alguém pode dizer assim, não, mas eu vi um santo, eu vi uma santa. Não, tudo bem. De maneira imediata, cumpre o quê? Os requisitos. Tem matéria e tem forma o santo, certo? Mas o que fez ele santo não tem matéria e forma. Logo, caiu de volta no mesmo problema. Tem algo de misterioso, tem algo de místico ali. Agora, como é que eu vou resolver esse problema? Não resolvo esse problema. Eu tenho matéria e forma, que eu saiba. Não vai dar para resolver. Não tem como a gente resolver esse problema. Então, mas não pode ser uma fantasia da pessoa. O seu lado ateu vai dizer que, claro, está correto. Vai dizer, não, é fantasia, meu, isso é imaginação. E está errado? Não. Não está errado. Mas existe a possibilidade de não ser. Mas como é que eu vou saber se ela não é? Bom, aí você entra dentro da religião. Os critérios quem aponta são as diversas religiões que tem no mundo. Não tem como resolver isso. O catolicismo tem critérios e referências dizendo assim, se uma pessoa tem experiência mística, o comportamento dela se transforma. Por quê? Porque aquilo que o ser humano comum não tem, eles têm. Que é o quê? Um contato direto com Deus, que é ato puro, não está em matéria e forma, e que se sobrepõe ao comum das pessoas e que toca aquela pessoa de uma maneira extraordinária que ninguém mais vai ter. E que, portanto, eu e você, donador, não vamos ter. E como a gente nunca teve e nunca vai ter, então o que vai acontecer? Nós não vamos entender, não. Então, a princípio, não poderia ter essas experiências místicas justamente por causa dessa barreira que você está colocando aí. Agora, a ortodoxia da Igreja Católica Romana diz que milagres, etc., são sempre relativos ao tempo. Porque o único milagre mesmo é Jesus. Jesus é a palavra última, então você tem que ir atrás de Jesus. Aí nós temos uma impossibilidade, né? Quem ir atrás de Jesus, não dá, porque Jesus não deixou nada escrito. Os evangelhos, tanto os evangelhos canônicos ou sinóticos, quanto os apócrifos, foram escritos pelos apóstolos e por discípulos. Aí o dona Laura, então como é que eu vou saber quem é Jesus? Só por tabela. Só por inferência, por aproximação. Não dá para saber. Pô, mas daí virou uma roleta pior do que a outra ali, que você acabou de falar. Fé é aposta. Agora ficou na aposta da roleta, então. Aquela roleta branco ou vermelho e roda. Vrum, roda, roda, jequiti. Racionalmente falando, é. Mas as experiências que as pessoas têm com Jesus e com Deus e etc., parece apontar que existe uma realidade ali. Agora, uma realidade, como a gente pode ver, não consegue se segurar diante de uma análise filosófica e de uma análise teológica. Então, vamos voltar agora para a nossa aula. Portanto, o Felipe falou assim, não tenho resposta. Não tem. Mas qual é a resposta? Então, não tem. Tá bom? Então, o Felipe pode falar assim, mas eu nego todas as aparições da Virgem Maria, então, a partir disso que está escrito em São Tomás de Aquino. Tá correto? Tá. Não é obrigatório a crença. Se o Felipe for católico, ele não precisa acreditar na aparição de Nossa Senhora de La Salete, nem de Lourdes, nem de Fátima. Não. Certo? Não precisa. Aparições de anjo. Anjo é outra coisa. Mas anjo, aí não tem que estudar o Tratado dos Anjos. Mas daí anjo tem espírito, tem forma, não tem matéria. É uma coisa assim que você vai ver. Como é que é isso aí, meu irmão? Então, complexo. Mas, de novo, cai no mesmo problema de ver santo ou santa. O Felipe pode negar todas as aparições de santos e de anjos. Fala, não, meu, não acho. Agora, se o Felipe quer permanecer católico, ele não pode negar a tradição apostólica, ele não pode negar a divindade de Jesus. Logo, ele não pode negar a existência de Deus. Ele não pode negar no sentido de possibilidade e no sentido de correr o risco. Ok? Bom, então, continuando. Já se demonstrou que Deus é ato puro, nele não existindo nada de potencial, impossível, por conseguinte, que Deus seja composto de matéria e forma. A Nirvana, nesse momento, está falando assim, pô, eu estudo budismo, super racional, e eu pensei que eu ia escutar no catolicismo um negócio menos racional, e ela cai num negócio tão racional, ou tão próximo do racional quanto. Então, isso aqui
extremamente racional. Então, agora, continuando. Não extremamente racional, né? É bem racional. Né? Porque a perfeição e a bondade de um composto de matéria e de forma vem de sua forma. Bom, vamos lá. A perfeição nós entendemos. Perfacto, né? Um ato que sai de um ponto vai até o outro, algo que fez o seu percurso. Bondade é valor. Isso aqui é axiologia, né? Isso aqui é valor. Menos bom, mais bom. Claro que aqui envolve noções de satisfação e insatisfação, de beleza e feiura, né? Aqui nós temos uma outra noção dos atributos supostamente divinos, né? Então, mas porque a perfeição e a bondade de um composto de matéria e forma, portanto, algo que está no tempo, algo impermanente, lhe vem da sua forma. Forma é a figura imaterial que está ali. Portanto, é necessário que seja bom por participação, na medida em que a matéria participa da forma. Certo? Ora, Deus, o bem primeiro e ótimo, portanto, ele é o bem primeiro, mais perfeito, né? Que move todas as coisas, não movido por nada, é a causa eficiente de tudo, né? Não é e a perfeição de todas as coisas, o valor máximo, a bondade máxima, né? Por isso ótimo. Não é bom por participação. Por que não pode ser por participação? Porque não tem matéria e forma. Pois o que é bom por essência, olha lá, o que é bom por essência. Bom, aqui nós temos que voltar para a aula anterior, né? Quem se lembra da diferença entre ens, essere e essência? Ou essentia? Essentia é o pé da letra, né? Falando isso. Ens é o S é o ente. O ens Isso. bom, o último essere, né? É, Essência é o último, né? O essere é o meio e o ens é o começo. o ens, qual que é o último? É assim, ó. Ens, Ens, essere, essere. essência. É porque o último é o que a coisa é em si. É a definição da coisa, né? Não é a coisa, é a definição, Definição da coisa. definição da coisa. Vamos O- subir. Agora, o ens, eu estou pensando em qualidade, mas não é qualidade. Cadê aqui? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Ens, essa essência. Essência. Isso. Então, ens por ente, no sentido de substância. S por ser, isto é ou aquilo é no sentido do ato de ser, é o ser que se mostra, o ser que está presente, aquilo que eu entendo. E quod quid est, o que uma coisa é sua definição. Portanto, essência é a definição da coisa. O S é aquilo que eu experimento como sendo o ente, aquilo que é. E o ens é aquilo que está para dentro do ser, que é a sua substância, né? Aquilo que dá, ele atribui aquilo que eu entendo como substantivo, né? Porque só pode existir substantivo se existir substância antes. Certo? Então, eu tenho S, essência. Isso para quem mesmo? É para o Heidegger? Não. Esse tipo de nomenclatura é para quem é tomista, seguidor de quem mesmo? Qual é o nome do cara? Qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, por isso estou perguntando, viu, animal? Qual é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome dele, peraí. Jean Hervé Nicolas. Lembra da piada do Nicolau? Então agora você não esquece mais, né? Eu já esqueci da piada do Nicolau, não lembro mais. Jean Hervé Nicolas. Tá bom? Aqui, ó. Para ele, é isso. Certo? Então, essas definições são muito diferentes para Heidegger. Heidegger trata isso de uma maneira bem diferente. Mas como nós temos aqui, Tatiane, dentro do viés do Nicolas, então a gente tem que ir trabalhando dentro do viés do Nicolas. Bom, então, para entender o que ele está dizendo, né? Então, nós temos aqui, vamos voltar lá para o nosso artigo, descendo, ok, aqui. Pois o que é bom por essência, ou seja, o que é bom por definição, por natureza, é anterior ao que é bom por participação.
né? Porque por participação, você tem a analogia. E aquilo que é bom por essência, você tem por definição, não por analogia, não por metáfora. Impossível, portanto, que Deus seja composto de matéria e forma. Vamos ver o que ele fala no item B aqui. Em um composto de matéria e forma, a forma não é a essência, mas uma parte da essência. Olha lá. Em um composto de matéria e forma, a forma não é a essência, porque não é a definição completa da coisa. Né? Algo que tem matéria e forma, para você definir aqui, você precisa falar tanto da sua forma quanto da sua matéria. Se você fala só da forma, só da figura, o que sobra? Faltou a matéria. Então, você não tem a definição completa, você não tem a essência completa. Olha, lembro agora de novo, composto de matéria e forma, a forma não é a essência, mas uma parte da essência. Logo, a bondade trazida pela forma não se identifica com a essência. Ah lá, por quê? Porque é trazida pela forma. Se fosse trazida também pela matéria, talvez, se fosse coincidente em ambos, talvez, mas como não é, trazido pela forma e não pela matéria, não se identifica com a essência, porque a essência tem que definir matéria e forma, mas é substituída por ela, e de maneira parcial. O que significa que ela é participada, o que implica uma subordinação à essência que não tem, mas é a bondade, certo? Essência, definição, tem que cumprir matéria e forma. Não cumpriu matéria e forma. O que sobra? Sobra a forma ou a matéria. Tá bom, então, do lado da forma, quando eu falo de bondade, eu falo da forma. Portanto, implica subordinação, porque é um grau menor. Certo? Não vai me dizer que está com dúvida. Professor, por que que bondade é trazida pela forma? Não, porque no caso ele está dizendo que é trazido pela forma, né? Ah, tá bom. No caso aqui, né? Porque poderia ser trazido pela matéria. Dava na mesma. Aqui, mesma coisa. Agora, fala-se de bondade como sendo da forma, porque a forma, de certa maneira, embora atribuída à matéria, ela é imaterial, porque eu vejo o contorno, mas ela não está aqui. Eu vejo a figura. A figura pode ser representada pela mente da Tatiana. A matéria pode ser representada pela mente da Tatiana? Até pode, mas ela tem existência? Não. Já quando a forma é representada pela mente da Tatiana, a existência da forma na mente da Tatiana, por exemplo, da figura Plínio, tem dentro e fora da Tatiana. Portanto, é algo imaterial. Essa é a ideia. Enquanto que, se a Tatiana tentasse representar a minha forma, careceria de um elemento. Qual? A materialidade, a realidade da coisa. Pegou a ideia? Ou ficou complexo? Hein, Tati? Tatiane, cadê Não, você? entendi. Eu tava só balançando a cabeça aqui. Entendi. Então, e você, Nayara? Manda. Eu não entendi esse final, professor. O que significa que ela participar, eu entendi. O que implica uma subordinação à essência que não tem. Tá Mas bom, é vamos lá. bondade. É isso Vamos aí. lá. Vamos lá. Acompanha comigo. Nayara vai falar a definição de um treco, de um trem mineiro. Trem. O trem, para ser perfeito, tem que falar e tem que contemplar dois vagões. Vagão A, matéria. Vagão B, forma. Se o trem que a Nayara está definindo falar só do vagão A, está completo? Não, é aí a participação. E o trem que a Nayara está definindo como mineira só fala do vagão B, está completo? Não. Não. Para estar completo, está falando do A e do B. Certo. Se a Nayara fala assim, mas eu insisto, porque eu sou mineira, o meu trem só fala do vagão A. Como que alguém pode reagir a Nayara falando, tá, mas está incompleto? Ora, estar incompleto é estar subordinado. Pegou a ideia agora? Estar incompleto é estar subordinado àquilo que é completo. Pegou a ideia? E tá em maiúsculo porque é de Deus? O que tá maiúsculo aí? Ah, a essência é porque é de Deus. Ah, tá bom. Não entendeu? Entendeu. Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá bom. Beleza. Abaixa a mãozinha, minha filha. Aí. Certo.
Ah, mas era só isso? Alguém pode pensar. Isso aí tá simples, né? Devia ser uma coisa mais complexa. Que complexo o quê, meu filho? Chega de complexidade na vida. Ser matéria e forma já é muito complexo já. Chega de complexidade. É isso mesmo. Não tem muita coisa. Oh, meu Deus. Diga, Tatiana. Professor, a gente vai precisar encerrar por causa da aula de chinês. Então, vocês terão que ler o número 3 sem o professor de vocês, mas ainda assim, na próxima aula, nós vamos dar a resposta ao 3 e depois nós vamos ver cada uma das objeções, tá bom? Beleza? Então, boa aula de chinês. Terminamos aqui. E nos vemos às 19 horas. Eu dou continuidade. Não fique nervoso. Nós vamos terminar esse artigo hoje para você ficar sem dúvidas, tá bom? Beleza, então? Então tá bom. Tchau.